Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças mais uma vez pela vida, pelo tempo de estarmos na tua presença. Senhor, pelo privilégio de entrarmos nesses lugares sabedores, sairemos transformados. A todos que assistirem ou assistirão, aos que estão aqui, Senhor, manifesta a tua glória, responda a cada um. Senhor, fala lá no profundo da nossa alma, que nós possamos subir mais um degrau. Estamos chegando. Vamos subindo de glória em glória. Deus renova as esperanças, restaura os sentimentos, fortaleça, aumente a fé, dá-nos experiências novas, em nome de Jesus. Amém. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor. Que mudará seu caminho. Vou lhe falar de só Deus que mudará a sua vida. Da cruz morreu com o seu sangue só pra curar suas feridas. Pra que chorar
sofrer. Se há um Deus que tudo pode por você, pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Águas profundas, sem saída no beco, tristeza na alma, matando o desejo de vida. Mas o que é vida sem paz? São coisas que morrem, não voltam jamais. Na busca incessante que a alma não alcança, dinheiro não compra a viva esperança. Tua alma que chora e morre aos poucos, reflete na face teu grande desgosto. A solução está aqui. Luz do fundo do túnel, o seu nome é Jesus, o Salvador do mundo. Ele ama muito você. Esta luz está aumentando, chegando bem perto. Cura as feridas, perdoa os pecados, te dá razão pra seu nome é Jesus, Jesus.
glorificando a Deus. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute. Tempo de vitória. Você pode sim. Você consegue sim. Você tem poder. Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute. É tempo de vitória. Vitória. Você pode sim, sim, sim. Você consegue sim. Você tem poder. Deus habita dentro de você. Grite bem alto sua vitória. Profetize e acontecerá. Sua boca é a boca de Deus que falou. Estou aqui depois de ter passado por vales e montanhas, por rios e mares, por cova tão profunda, pelo desprezo, e o meu preço era nada. Depois que acreditei que o meu Deus, que tanto amei, estaria comigo nas horas mais difíceis, e foi isto que aconteceu.
Glorificando a Deus. A Bela está lá na UTI com o celular assistindo o culto. Ela falou: pastor, permitiram que eu ficasse com o celular, eu vou assistir o culto. Ela tirou os nódulos e brevemente vai estar aqui. Há momentos que Deus se cala. Eu não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando nesse vale sem saber para onde ir, sem saber para onde ir. No silêncio aprendi, Ele está me moldando. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me
Quando Deus se cala, tenha fé, ó minha irmã. Ele não trata e não falha. Ele vem com a solução. Aplaude e glorifica a Deus. O compositor está certo quando ele escreveu. Ele tarda porque está escrito. Como parece tardio, e muitas vezes está escrito na Bíblia que o povo teve como tardia a ação de Deus. Então o autor está certo. Mas para não provocar os incautos e os pseudo-teólogos que dizem: Deus não tarda, Deus não tarda. Verdadeiramente, para o nosso tempo parece tarde, mas Deus vem no tempo dele. Então o compositor está escrevendo assim: ele tarda na tua concepção, mas isso não é falha. Ele está vindo com a solução no tempo dele. Então ele está correto quando fez a música. Mas eu não quero provocar incautos, e quero que o Espírito Santo faça o que ele tem para fazer. Saiba que no tempo de Deus já estão estabelecidas as tuas vitórias, as tuas bênçãos, as tuas promessas. Se você crê e se você quer, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Curva tua cabeça, feche teus olhos. Bom, só Deus sabe o teu sentimento. Só Deus conhece a tua dor, tua ansiedade, tua dúvida, teu medo. Muitas vezes a gente julga, né? Não, a pessoa é muito fraca, ou é muito isso. Mas na realidade, você, desde que era pequeno e pequena, tem sofrido muitas coisas. Muitas perdas, decepções, frustrações. Mas hoje, o Espírito Santo está aqui para dizer para ti: eu vou te pegar pela mão e vou te abençoar, eu vou te ajudar. Então, se você precisa que eu faça essa oração por você, pelos teus sentimentos, levante as mãos, eu oro. Vem pertinho de mim aqui. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos, e meus sentimentos. Encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto.
Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Diga, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Curve a cabeça diante de Deus. Sabia que eu já vi gente zombar desse ato? Como é que curva a cabeça? O pastor manda curvar a cabeça. Vocês entenderam? Quando você tem respeito por alguém, você abaixa o olho. O Todo-Poderoso está aqui. O Todo-Poderoso está aqui. E nós o reverenciamos como tal. Ele pode e fará a mudança da tua história. Ele pode e fará. Vai realizar a tua cura, vai realizar o milagre que você precisa, vai entregar a tua bênção, porque Ele está aqui. Ele não mente, Ele é Deus, Ele está aqui, e Ele toca em cada um de vocês agora. Se Deus te abrisse a dimensão do Espírito, o teu espírito está vendo Ele, o teu espírito está em contato, teu espírito está vivo por causa do Espírito Santo dentro de você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o louvor, Teu é o poder. O plano da cruz do Calvário deu certo. O projeto foi feito pelo autor e pelo consumador. Cumpriu-se, foi até o final e ressuscitou dos mortos. Portanto, em o nome de Jesus nós temos autoridade. Esse é o nome que foi dado segundo a tua palavra, para que nós possamos ser salvos. Então, em o nome de Jesus, eu estendo a minha mão e ordeno a bênção. Em nome de Jesus, eu repreendo a doença. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, nada pode impedir a tua bênção, nada pode impedir o teu milagre, nada pode impedir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está entregando nas tuas mãos a tua resposta. Levante bem forte as mãos, se você puder. Deus está te entregando. Creia, creia, diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo, em nome de Jesus. Está ordenada a bênção, estão ordenados todas as promessas, todos os planos de Deus sobre a tua vida. Se está ordenado, estão sendo executados. Por favor, levante as mãos e glorifique a Deus e digam assim: eu creio, em o nome de Jesus,
Eu já recebi a minha bênção. Glória a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga santo ao Senhor. Diga eu te amo, Jesus. Do mundo. Eu amo ouvir a voz de vocês. Glória a Deus, aleluia. Agora levanta o rosto para cima. Você estava com o olho para baixo em reverência, mas agora o sangue te cobriu, o Espírito Santo entrou dentro de ti. Agora você levanta o rosto. Já é noite na minha alma, chora, chora o coração. Sinto-me todo perdido, não sinto os meus pés no chão. Um minuto é quase um ano nesta triste desilusão. Meus pensamentos que voam me fazem perder a razão. Olha pra cima, mas o céu é para cima. Devo olhar e acreditar, pois Jesus se aproxima. Basta olhar no seu olhar, mas o céu é para cima. Olha pra cima, devo olhar e acreditar, pois Jesus se aproxima. Basta olhar no seu olhar. Hoje virá o sol para enxugar minhas lágrimas. O seu calor vai reviver o meu amor. Minha razão trazida de volta por sua luz. Me sinto bem,
Jesus. Levante as mãos e cante. O céu é para cima. Devo olhar e acreditar. Pois Jesus se aproxima. Basta olhar no seu olhar. Virá o sol para enxugar minhas lágrimas, e o seu calor faz reviver o meu amor. Minha razão trazida de volta por sua luz. Vamos fazer uma comparação com essa parte da música, com a primeira parte da música, para você ver o que é a inspiração do Espírito Santo. Aqui o sol representa Deus. Já é noite na minha alma, tua alma está na escuridão. Chora, chora o coração. Só quem sentiu angústia. É aqui, ó. Não é aqui, é aqui, ó. Sinto-me todo perdido, não sei o que fazer. Não sinto nem os pés no chão. Hoje eu fui no cabeleireiro e ele falou: tive tanto problema hoje que eu não estou aguentando ficar em pé de tanta dor nas pernas e no pé. O estresse faz isso. Sabe o que ele fez? Ele acabou de cortar meu cabelo, me levou para a salinha, pegou o óleo, ajoelhou e fez eu orar por ele. 1 minuto é quase 1 ano. O problema não passa, meu. Nesta triste desilusão, 1 minuto parece 1 ano. Meus pensamentos, está tudo perdido, vão e me tiram a razão. Mas aí vem a solução, que é hoje. Levante suas mãos, olha para cima. Aleluia. Jesus chegou. Mas o céu é para cima. Devo olhar e acreditar. Pois Jesus se aproxima. Basta olhar no seu, olha aí, ó. Virá o sol a enxugar as lágrimas, o seu calor vai reviver o meu amor. E a nação trazida de volta por sua luz. E agora me sinto bem, estou seguro ao lado de Jesus. Não cante, mas o céu é para cima. Devo olhar e acreditar. Pois Jesus se aproxima. Basta olhar no seu olhar. Pode voltar para o lugar glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Deus entregou a tua resposta, a tua bênção. Aleluia, diga glória a Deus, diga santo é o Senhor. Diga obrigado, Jesus. Vamos ofertar. Você tem um gasofilácio aqui para colocar no envelope. Você tem a maquininha ali. Faça o teu melhor. Faça aquilo que vocês têm aprendido. Sejam leais, sejam fiéis. Façam a mais. Porque
Porque Deus tem muita coisa, muita coisa. E quanto mais você demonstrar, mais Deus o fará. Mas eu tenho que demonstrar em oferta, pastor. Bom, isso é contigo. Faz o que você quiser. Eu só aconselho. Sejam fiéis e leais. Não negociem dízimo. E pacto tem que se cumprir, porque senão Deus cumpriu a parte dele do contrato, cumpra a tua. E ofertas alçadas, se vocês soubessem o que tem por trás de ofertas alçadas, tem muita promessa. Sejam fiéis, sejam leais. Deus tem o melhor para vocês. Digam: eu recebo, em nome de Jesus. Pode ofertar, dizimar e pactuar. Não existe nada igual, pois eu quero lhe falar desse Deus maravilhoso que fez o céu, a terra e o mar. A beleza de seu rosto enche o coração de luz, e na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus. Está falando muito de ver, né? Hoje eu vinha de Alphaville para cá, estava entardecer, e o sol estava atravessando algumas nuvens, e é tão lindo aquilo que eu falei: Deus, fala comigo aí. Fala comigo. Ele falou assim: ué, você não está ouvindo? É só olhar. É só olhar o ocaso, é só olhar o sol se pondo, né? A terra está girando, o sol se põe, e as nuvens. Ué, eu estou falando, né? Não existe nada igual, pois eu quero lhe falar desse Deus maravilhoso que fez o céu, a terra e o mar. A beleza do seu rosto enche o coração de luz, e na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus. Seu Espírito habita em mim, glória esta que não tem fim. Seu Espírito me faz voar em êxtase, me faz cantar. É o Senhor. Seu Espírito habita em mim, glória a Deus, glória esta que não tem fim. Seu Espírito me faz voar em êxtase, me faz cantar. É o Senhor. Abrace uns aos outros. Diga: obrigado, Jesus.
Graças a Deus, hoje o pastor Gabriel teve uma experiência com Deus. Vocês sabem que no final do ano foi rompido o contrato, ele perdeu todo a estrutura que ele tinha, foi rompido o contrato e houve a apreensão, mas Deus, que é um Deus de milagres, tem feito coisas extraordinárias na vida dele. E ele teve uma experiência com Deus. Eu falei, então traz quinta-feira, e ele vai trazer para vocês. E eu quero que nós saiamos daqui voando, na presença de Deus. Diga mais uma vez, muito obrigado, Jesus. Glória a Deus, igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Então, como o pastor disse, aconteceu uma coisa muito anormal, uma experiência com Deus muito forte na minha vida. Na sexta-feira passada, eu mandei um áudio para ele, e Deus falou comigo, e eu senti de trazer essa palavra para a igreja, amém? Bom, a gente ainda está vivendo a pandemia, né? Ainda estamos vivendo esses dias malucos. Tentaram acabar com a igreja nesses tempos, tentaram calar a boca dos servos de Deus. Eu até brinco que tentaram calar nossa boca colocando uma máscara, né? Foi literalmente, teve uma simbologia. E o mais engraçado, que eu queria começar contando uma história. Eu estava assistindo uma série com a Eline, chama The Crown, conta a história sobre o reinado da rainha Elizabeth, e houve um grande nevoeiro causado por causa de poluição em Londres, e o Churchill vai até o hospital, porque morreu a secretária dele no nevoeiro, e as pessoas estão colocando máscaras, igualzinho a que a gente está usando hoje. E aí, um dos enfermeiros pergunta, mas por que está usando máscara? Ele falou, é só para parecer que o governo está fazendo alguma coisa. Quer dizer, não o nosso governo, que é um governo abençoado, graças a Deus, mas olha como o ciclo parece que se repete, né? Uma coisa antiga, acontece nos dias de hoje. E o que eu queria começar falando é sobre o tempo. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então, se você puder abrir em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Deixa eu logar no Wi-Fi aqui que não está abrindo minha pregação. Eclesiastes 3. Bom, você já conhece esse versículo, né? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Bom, quando eu li isso, mexeu muito comigo, que eu falei, poxa, até isso eles tentaram tirar da gente. Graças a Deus, nós temos uma liderança muito inteligente, e a gente foi instruído a maneira de agir, como se portar, mas eles tentaram tirar o abraço, eles tentaram cercear, tirar o nosso direito de estar um do lado do outro. O ser humano, ele precisa de contato, e de repente eles vêm e falam assim, não, vocês não vão ter mais isso. E aí acontece uma coisa muito divertida, que foi o seguinte: eles tentaram calar, né? A igreja, tentaram calar. E eu lembro do pastor Sam gravando um vídeo, onde ele falou que o Brasil ia quebrar. O pastor Zé Luiz também vindo pesado e não deixando a igreja ficar quieta. E quando podia a gente vinha, fazia culto. Quando não podia a gente vinha, fazia aqui só sem o povo, mas a igreja inteira assistindo os cultos ao vivo e o povo sendo edificado. E essa atitude do pastor, quando eu comecei a preparar essa palavra, me lembrou a atitude de um cara
lá do Velho Testamento, de Gênesis ainda, que é basicamente o tema de hoje, tá? Bom, vamos abrir em Gênesis 6, do 7 ao 9. Quero deixar uma coisa bem clara, eu vou falar sobre Noé. A pandemia não foi causada por Deus. A pandemia veio por consequências humanas, e o dilúvio sim foi causado por Deus. Mas o que Deus me falou muito forte é que na pandemia nós entramos na arca. E os que entraram na arca sobreviveram. Os que entraram na arca saíram e executaram o plano que Deus tinha. Vamos abrir em Gênesis 6, do versículo 7 e o versículo 9. Vamos lá. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era o homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quando eu li que Noé andava com Deus, isso mexeu, eu comecei a sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Nós andamos com Deus. E eu percebi que o Senhor achou graça aos nossos olhos, porque Ele nos guardou, Ele nos protegeu. E depois, a gente vem ainda, não precisa abrir, mas fala assim, ó. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, quando Deus viu a situação que a terra estava passando, Ele olhou e falou, tem uma função no computador que a gente chama de hard reset, que é quando o computador está com um problema e você faz um reset geral nele. E Deus fez um hard reset. Ele chamou Noé, mandou Noé construir a arca, entregou o tamanho certinho da arca. E aí eu comecei a pensar, poxa, quando o servo de Deus começa a executar um plano que Deus deu, ele começa a servir de chacota, chamam ele de louco, falam que aquilo não vai dar certo. Para que você está fazendo tudo isso? Qual que é o objetivo? Para que fazer acampar dentro? Para que fazer tudo o que você faz? As pessoas vêm e começam a te falar que você está errado, mas Noé, calado, começou a construir o que Deus mandou. E tem uma coisa muito interessante, que quando você começa um projeto novo, Deus coloca um sonho no teu coração, um projeto no teu coração, e você sabe que esse projeto é de Deus, você constrói ele, e tudo flui, porque Deus vai entregando para você todos os insights. Por mais que tenham batalhas, mas Noé tinha as medidas exatas que tinham que ser construídas. Ele tinha os materiais, ele ia atrás, eu fiquei imaginando a sabedoria que Deus deu para Noé criar as ferramentas, porque, imagina, a arca tinha 150 metros de comprimento. Quantas igrejas dessa de comprimento a arca tinha? E Noé foi construindo, junto com seus filhos. E olha isso aqui, isso é sensacional. Deus ordenou que a arca medisse 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, semelhante a um navio médio de carga de hoje em dia. E eu fui buscar uma referência em um livro de dois criacionistas cientistas que chama John Whitcomb e Henry Morris. O livro chama The Genesis Flood, a inundação de Gênesis. Olha isso aqui que eles falaram. A arca comportava 35 mil animais de porte médio. E ela flutuaria aguentando o peso de 2,15 milhões de ovelhas, numa média de 25 quilos. O que dá mais ou menos 50 mil toneladas. Então imagina, 2 milhões e pouquinhas de ovelha. É evidente que não era só ovelha, era um animal, macho e fêmea de cada espécie. Segundo o Parque Zoológico de São Paulo, maior do Brasil, a média que um animal desse porte consome por dia é de 1 quilo. Ou seja, seriam necessários, pelo tempo que Noé ficou, 12,7 toneladas de alimento para alimentar esses animais. Isso me faz pensar o seguinte, existe gente que fala que invernou, né? Que os animais dormiram. Existe gente que fala que houve um milagre muito grande lá dentro.
Mas uma coisa é certa, o poder de Deus se manifestava dentro da arca. Eu fico imaginando Noé passeando, andando dentro da arca e olhando o leão dormindo do lado da zebra, ou acordado, que eu acredito que ele fechou a boca. E Noé alimentava, e havia dentro do contexto, eu posso crer que havia um milagre, até da multiplicação da comida ali, porque são 12 milhões de toneladas, 12 mil toneladas. E Noé ia alimentando. E ao mesmo tempo, o leão estava ali, a girafa, e aquela grandiosidade de Deus. E sabe o que aconteceu com a gente na pandemia? A grandeza de Deus se mostrava todos os dias na nossa vida. Não teve um dia sequer, que Deus deixou a gente na mão. A gente não se sentiu desamparado, ninguém teve solidão. Eu não vi nenhuma família da igreja se desfazer. Mas o mundo estava se desfazendo. E assim, dia 7 de fevereiro de 2020, começamos o Acampa Dentro aqui na igreja, e foi a promessa do 7 em 1. E a promessa do 7 em 1, todo mundo, pelo menos eu, imaginei 7 em 1. Falei, pronto, eu estou rico esse ano. Meu Deus do céu, que bênção, 7 anos em 1. Então, que era para demorar 7 anos, vai acontecer em um. Eu entrei na Acampa Dentro com todas as minhas forças. E aí a gente vem aqui. E aos que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Deus fechou a porta. E nada entrava e nada saía. Começou uma quarentena. Uma quarentena na vida de Noé. Uma quarentena porque ele não tinha nem janela. As janelas estavam fechadas. A porta estava fechada. E estava selada por um anjo. Não tinha como abrir. Era Noé e a família dele. E os animais dentro da arca. E eu imagino a hora do dilúvio. Os que chamaram Noé de louco. A hora que a arca começou a subir. O desespero das pessoas. Mas Noé não podia fazer nada. Porque sendo Noé um homem justo, eu imagino que ele tentaria salvar as pessoas. Ele não ia deixar. Mas Deus trancou a porta. E durante a pandemia aconteceram muitas coisas na minha vida que eu senti que a porta estava selada. Alguns projetos que a gente estava começaram a não andar, tudo dando errado. Eu lembro que meu pai teve um AVC, foi internado na UTI. E eu cheguei um dia a falar com a Elines, eu falei, eu estou cansado, parece que eu estou carregando um piano de cauda nas costas. As coisas não estão andando. É tudo. Aí vem na minha vida a chance de ser diretor de TV, de um programa de televisão, horário nobre na Rede TV. E eu feliz, tal. O pastor falou assim, bom, não é lá que você vai estar, é um propósito maior. O pastor havia cantado a bola, mas a gente ali, graças a Deus eu não sou do tipo que vislumbra, para mim era mais um dia no escritório, não era um negócio que, mas eu estava feliz de ter essa exposição, de mostrar meu trabalho. Mas as coisas não andavam, tudo travado, e aí fazia um negócio. De repente, quem sabe a história, mas quem não sabe, eu fui internado com suspeita de Covid. E na mesma época, minha mãe também estava muito doente. E ela, também com suspeita de Covid, os médicos dispensaram ela da casa não deixaram ela, não trataram ela, mandaram ela de volta para casa 2 vezes. Na terceira, meu pai chamou o pastor Zé Luiz. Quando ele chegou lá, ele olhou o estado dela, falou, Luciano, leva numa clínica particular, faz isso, corre com ela. Quando chegou lá, o médico viu 75% do pulmão da minha mãe tomado, e ele foi entubar ela. E quando ele foi entubar ela, ele rasgou o esôfago da minha mãe. Bom, por causa do esôfago rasgado, o ventilador, o sistema para jogar oxigênio nos pulmões não funcionava direito. E eu me lembro que eu estava internado e eu tinha muita fé, mas eu orei. Eu orava de madrugada, eu fiz jejum. E eu ligava para o pastor, falava, não, vai sair em nome de Jesus, e vai sair, e vai sair. E saiu, mas ela saiu para a glória. Teve um dia que o médico me ligou, me ligaram no hospital. Eu estava sozinho, internado, e o médico falou para mim, olha, preciso falar com alguém da família. Mandamos o Gu lá, o Gu chegou, e ela havia falecido. E aí você pode pensar assim, poxa, Gabriel, sua mãe entrou na arca?
E quando eu estava escrevendo essa palavra, eu falei, às vezes nós somos egoístas, sabe por quê? Porque a morte de um servo de Deus, ela deixa saudade, mas ela é para ser vibrada, porque ele venceu. A minha mãe faleceu trabalhando, cuidando da casa, junto com meu pai, mas que honra, ela está na glória agora. Hoje eu coloquei o DVD do Voz da Verdade para assistir enquanto eu tomava banho, e aí eu vi meu avô abrindo, e depois a Lilian cantando, e a Lilian homenageia o André, e eu falei, meu Deus, a vida é muito doida. Morreu todo mundo, morreu meu avô, morreu aí, tocou os sonhos depois, meu avô homenageia o Leandro, morreu. Mas cara, eles estão juntos agora, lá em cima, assistindo um live de Davi, tocando harpa. Olha que honra para um servo de Deus. Mas sabe o que aconteceu? O maior testemunho da morte da minha mãe é meu pai, que está aqui hoje. Eu achei que não ia durar não, está firme, esse aí não vai, graças a Deus. Já foi quase umas 10 vezes. Mas olha como é sensacional, até as baixas que a gente teve estão com Jesus, então não é derrota para o servo de Deus. A gente tem que parar de achar que de repente uma perda, a gente é muito egoísta. Uma perda, não sei, a pessoa entra num ciclo autodestrutivo e fica mal. Não, foi só uma passagem, ela está na glória com Jesus. Melhor que a gente, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí eu comecei a analisar tudo que Deus fez na pandemia, e de repente vem testemunho do presbítero Zelito, que começou a aumentar as vendas do carro. Aí vem a Érica e fala que mandou embora todo mundo, mas ela não foi mandada embora. E de repente outro vem e fala que começou a dar tudo certo. Aí sabe o que acontece? A arca começou a subir. A água começou a levar a arca para cima. E nós estávamos dentro da arca. E o poder de Deus estava se manifestando dentro da arca todos os dias. Ia nos sustentando dia a dia. Mas a porta estava fechada. Olha isso aqui. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra. E expirou. Tanto de ave como de gado e de feras. E de todo réptil que se roja sobre a terra. E de todo homem. Isso aqui foi sensacional. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Quando eu li, assim foi desfeita toda a substância, parece que tudo que era tóxico começou a ser limpado na pandemia. Algumas pessoas começaram a se afastar, Deus tirou. Parece que um projeto que cancelou, começou, parece que uma limpeza, e foi desfazendo coisas, pessoas que fizeram coisas bem graves aqui na igreja, e parece que Deus foi limpando. Sabe por quê? Quando Deus tem um projeto na sua vida, tudo que é âncora tem que ser tirado, senão você não vai voar. Tudo que te trava, eu falei ontem no telefone para uma pessoa, existe uma diferença muito grande entre âncora e raiz. Nosso ministério, os nossos pastores é raiz, você tem que estar aqui firmado. Agora a âncora, se você deixar, ela te puxa para baixo e te impede de seguir o projeto que Deus tem para você. E outra coisa me chamou a atenção, a arca não tinha leme. Então quando a arca sobe, Noé não tinha o controle. Ele não podia escolher para onde, Noé não tinha visão para onde estava indo. Ele apenas confiou, Noé teve fé. E isso foi uma coisa que eu vi nos servos de Deus, pelo menos dessa igreja. Foi o povo com fé. E as pessoas dando testemunho. E Deus guardando. E acontecia uma coisa aqui, Deus guardava. E outra ali, Deus guardava. E subia um no púlpito dando testemunho financeiro, mas em plena pandemia. Mas a arca não tinha leme. Deus estava guiando. E as águas tornaram de sobre a terra, e continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram, e a arca repousou. No 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, foi onde ela parou.
E foram as águas indo minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Bom, leva a crer que se apareceu os cumes dos montes, Noé já conseguiu abrir a janela para olhar. E Deus começou a dar perspectiva para nós. Começou a ter perspectiva de melhora onde não estava certo. Nós fomos guiados, nós fomos direcionados. Começou a brilhar a luz do sol. Aquela chuva tinha cessado lá atrás e as águas começaram a descer. E aí a arca repousou. No final de dezembro, em novembro ainda, nós passamos por uma dificuldade muito grande na empresa que eu trabalhava. Algumas decisões erradas que foram tomadas e a coisa começou a piorar. Já não estava bom e começou a piorar. E eu, na tentativa de manter o emprego dos funcionários, eu falei para o meu sócio na época, eu falei, olha, deixa eu montar a agência dentro de casa. Eu levei 10 funcionários para trabalhar no meu escritório. E nós começamos um novo projeto. Mas todos os dias era uma luta. Era difícil, as coisas não iam, e travado, e não ia. De repente veio a pastora Rebeca e trouxe uma palavra sobre fé. E fez conosco, nós armamos o compromisso de ler Provérbios todos os dias de dezembro. E eu comecei a ler Provérbios. E um certo dia, eu li assim, que para que a gente ore, para que Deus abençoe os nossos planos. E eu comecei a perceber um erro. Falei, poxa, eu sou muito de fazer, de executar. E às vezes eu estava esquecendo de consultar a Deus. Será que é isso que Deus queria? Será que é isso que Deus quer? Será que esse projeto é para a minha bênção? Porque quando não é para a nossa bênção, eu tenho certeza que Deus fecha as portas. Assim como Ele selou a porta da arca. Bom, foi passando os dias de dezembro e logo, pelo menos dia 8, dia 9, cancelou. Ele me ligou e disse assim, olha, a partir de janeiro você já não tem mais salário. Eu estou cancelando tudo, estou acabando com tudo. E 2 dias antes, ou 3 dias antes, houve um funcionário que se levantou, foi na casa dele e fez calúnias gravíssimas contra mim. Esse funcionário tinha 3 meses de casa. Ele acreditou no funcionário, foi na minha casa, foi um fuá gigantesco. Eu lembro que os caras do meu time foram falar que era mentira. Só aí ele acreditou, ele não acreditou em mim. E ali eu me decepcionei também. Eu falei, poxa, isso é muito difícil, 2 anos trabalhando junto, 3 anos na verdade, e quando acontece isso, nem me ligou para perguntar. Foi muito grave o que aconteceu. 3 dias depois, cancelou tudo que tinha que ser cancelado. E a partir de janeiro você já não tem mais salário. Lembro que eu liguei para o pastor, pedi direcionamento, falei com o pastor Sam. Foi um momento muito difícil, mas a palavra de dezembro foi fé. Eu sei que está fechado, eu sei que eu estou recluso, a porta está selada, mas eu tenho fé de que a arca vai parar, a água vai minguar. E ali nós começamos a orar e buscar Deus, eu e a minha esposa. Uma semana depois, eu tinha fechado 3 vezes o meu salário em contrato. Não durou uma semana. E Deus começou a executar a obra. E eu já comecei a abrir a janela da arca e comecei a ver perspectiva. E o pastor falava assim, vocês vão ter o melhor fim do ano da vida de vocês. E aí o intelecto falava, do jeito que está. Mas a minha fé falava, em nome de Jesus, eu vou ter o melhor fim do ano da minha vida. Eu vou ter o melhor fim do ano da minha vida. Eu creio, eu recebo essa palavra. Porque as circunstâncias sempre vão mostrar para você o contrário. Mas ter fé é olhar além das circunstâncias. É ver além do que o mundo está te mostrando. Ter fé é ver além do diagnóstico médico. Ter fé é ver além do que alguém falou para você. E eu comecei a pegar aquela palavra da pastora Rebeca. E todos os dias de manhã, a primeira música que eu ouvia era Não é por Vista. Todos os dias. E eu tomava banho, eu me arrumava, e eu criei uma playlist só com música sobre fé. E aquilo virou uma gasolina. E aí tudo dando errado, eu levantava. Graças a Deus, eu não esmureci. Nenhum momento eu deitei na cama e fiquei chorando. Meu Deus, um coitado.
Parece que Deus ia me dando uma injeção de ânimo, e Ele soprava as coisas. Liga para o fulano, eu ligava. Liga para o ciclano. Eu peguei meu WhatsApp e fui até a última conversa, 3 anos atrás, e fui subindo um por um. E eu ia marcando, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E Deus foi abrindo as portas. E de repente eu fechei contrato, de repente eu estava em Cancún, gravando um lançamento. Quer dizer, qual a perspectiva que eu tinha em novembro? E Deus me levou para outro país, e essa gravação me projetou, e as coisas começaram a andar. Mas ainda a porta estava selada, ainda não tinha sido aberta. E aí aconteceu isso aqui. Em Gênesis 8:3. Chegou o tempo que Deus tirou o anjo da frente da arca e liberou a porta. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente. Ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. Só que tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Deus não abriu a porta, Ele tirou o anjo da frente. Quem foi e abriu foi Noé. Noé abriu a porta da arca. A ação veio de Noé, a atitude veio de Noé. Imagina, 1 ano confinado, 1 ano num ambiente que de repente, imagina, não era um ambiente cheiroso, o cheiro dos animais, um ambiente escuro, madeira com água. Imagina como era lá, não é confortável. A gente não passou por um ano confortável. Ninguém deitou a cabeça na nuvem e tocou harpa. Foi um ano de muita luta. Foi um ano em que o diabo se levantou e tentou derrubar, mas ele não conseguiu. Sabe por que ele não conseguiu? Porque nós tivemos uma frente que levantou a voz e fez essa igreja estar aberta. Nós tivemos um lugar para ir, para adorar o Senhor, buscar a face dEle, ser edificado. E eu garanto uma coisa, teve muita liderança que se calou. Mas Deus achou graça em Noé, pelas atitudes que Noé tinha. Eu me preocupo com quem se calou, quem tinha a voz e não falou nada. Mas graças a Deus, nós somos de um ministério que levantou a voz. Que talvez seria a vida da Bela hoje, se o pastor não tivesse aberto a igreja. O que seria de muita gente se a igreja tivesse fechada? E aí nessa sexta-feira, ainda estava uma luta, uma sobrevivência ainda, pagando incêndio aqui, pagando incêndio lá, e correndo atrás do prejuízo. Ficou muita coisa para eu pagar, muita coisa para trás que eu acabei não recebendo, enfim. Sexta-feira passada eu levantei e fui buscar na internet um depoimento que eu dei para um cara grande no marketing, e ele tinha tirado do ar, e eu fiquei muito triste. Falei, poxa vida, ele tirou do ar. Nossa, eu ia usar agora, porque eu estava fazendo um evento. Mas enfim, vamos lá. Levanta, tomei meu banho, me arrumei, fui trabalhar. Quando foi mais ou menos 2 horas da tarde, eu estava na porta do meu escritório, e eu olhei para o muro, e pousou uma pomba com um galho seco na boca, e uma plantinha. E Deus falou para mim assim, o dilúvio acabou. Na hora eu estava no telefone, eu não tive reação, desliguei o telefone e falei, como assim, o dilúvio acabou? E eu comecei a estudar, e eu comecei a ver que nós entramos na arca, que nós vivemos uma quarentena mesmo, mas os que estavam na arca saíram. E aí aquela palavra, e eu não esqueço da pombinha, na hora eu não me liguei, eu falei, poxa, eu deveria ter tirado uma foto, e ela com o galhozinho, era bem pequenininha. Naquele mesmo dia, eu fechei a agenda de fevereiro inteira, março inteira, projetos com os maiores caras do Brasil, talvez do mundo, naquele mesmo dia, depois daquele telefonema. E eu quero dizer uma coisa, igreja, o dilúvio acabou na tua vida. O dilúvio acabou, a porta está aberta, agora você vai levantar e sair, mas você não vai abrir a porta, você vai dar uma bicuda, para que essa porta nunca mais se feche, porque Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor, e olha uma coisa, depois que Noé sai, o que Deus ordenou a Adão
que foi feito da carne, que Deus fez do pó da terra, que Deus criou um ser à sua imagem e semelhança, Ele transfere aquela promessa para a vida de Noé. Gênesis 8:11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis, arrancado uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês que é surreal. Em Gênesis 13, voltando, e aconteceu que no ano 601, primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a coberta da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé dizendo: sai da arca, tu, com tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todo animal que está contigo de toda a carne, ave, gado, réptil que se arrasta sobre a terra, traz para fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda árvore, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Se a gente analisar, a pandemia começou oficialmente em janeiro do ano passado. Nós entramos em fevereiro na arca. Hoje, tem 1 ano e alguns dias que nós entramos na arca. Mês que vem, em março, bate exatamente com os dias, dia 27 do mês que vem, que foi o dia que Noé saiu da arca. E o mais surreal é que nós marcamos o Acampa Dentro para o primeiro dia de abril. Sabe por quê? E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu em holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu um cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir a todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus fez um concerto com Noé. Deus armou um pacto com Noé. E aí quando a gente cantou, o céu é para cima, é só olhar e acreditar. Márcio, coloca a foto que a pastora Rebeca postou hoje. Ela postou essa foto hoje, eu vi antes de vir para a igreja. Esse foi o concerto que Deus firmou com Noé, e Ele está colocando na nossa vida. Acabou o preto e branco, agora é colorido. Agora tem vida, tem alegria. Chega de viver recluso dentro de uma arca. Sai agora. Sai. A porta está aberta para você. Os seus sonhos estão lá fora. Os seus projetos estão lá fora. Levanta. Não deixa o que te disseram, não deixa o que te falaram, não deixa o que aconteceu te prender dentro daquela arca de madeira que já estava cheirando a madeira velha, mofo. Sai. Lá foi um tempo de amadurecimento. 7 anos em um aconteceu. Ou se aconteceu. Eu amadureci 7 anos em um facilmente. A experiência que Deus me deu foi gigantesca, de 7 anos em um. Eu posso ter certeza, mas só agora, preparado pelo processo que nós passamos, que não foi causado por Deus, mas nós passamos por um processo de amadurecimento, um processo de escassez. Ou sou só eu que dou valor quando eu vou para um parque com meu filho? Antes era tudo normal, mas hoje a gente começou a dar mais valor para certas coisas. Houve um amadurecimento muito grande. Hoje a gente começa a olhar o mundo e começa a ver as pessoas, e cada vez mais você valoriza o que Deus te deu e o que você tem.
O tema do Acampa Dentro foi fogo. E nós cantamos, né? Tu provês o fogo. É no fogo que acontece a forja. Nós somos forjados nesse ano. Repito que não foi Deus que causou a pandemia, mas Ele aproveita e Ele ensinou, cada um do seu jeito, porque Deus é pessoal. Cada um teve a sua experiência de dificuldade, cada um passou os seus medos, as suas ansiedades. Poxa, como foi difícil os dias que minha mãe passou internada. Só eu sei. Só eu sei. Mas olha isso aqui que está em Hebreus. Aleluia. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Sabe o que é justiça? No dicionário, o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. E quando você reconhece alguém do mérito ou de algo, você é recompensado. E olha isso aqui. Compensação. O ato ou o efeito de compensar. Sofreu muito tempo, mas depois veio a compensação. Esse é o ano da compensação na nossa vida. Tudo que a gente passou de dificuldade, não que a gente merece não, mas tudo que a gente passou, nós temos um Deus justo. E nós perseveramos com a nossa fé, nós mantivemos. Eu lembro que eu saí do hospital no sábado, domingo eu estava aqui no púlpito. Porque eu falava, eu não tenho direito de sofrer, eu não tenho, por mais que eu sofri, depois precisei tomar um puxão de orelha. Mas eu não dei o direito, eu falei, eu não vou entrar na minha casa. E eu tive pessoas, servos de Deus, que falaram para mim, não, você tem que chorar, você tem que sofrer, você tem que ter o seu tempo. Eu falava, não tem tempo para isso. Não tem mais tempo de ficar dentro da arca. Não tem mais tempo de ficar parado. Não tem mais tempo de não executar o que Deus tem na sua vida. Deus está transferindo para nós a promessa que Ele fez para Noé e para Adão. Ele fez um concerto, não vai mais ter chuva, o dilúvio acabou. E quando vier o fim dos dias, que é citado nos evangelhos, usado Noé como exemplo, nós vamos estar preparados espiritualmente. Sabe por quê? A gente sabe que Jesus está voltando, está próximo, o mundo está louco, as pessoas lá se matando, o mundo está louco, mas nós estamos numa realidade paralela. Enquanto o mundo vive numa Matrix, e para quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando, que era um universo, um mundo de computador, existiam as pessoas que estavam fora daquilo, que viviam um mundo real, que sabiam exatamente, que tinham consciência. Nós temos consciência, nós sabemos o que é a verdade, nós sabemos quem é a verdade, nós temos liderança que não deixa. Sabe qual é o preço da ignorância? É caríssimo, mas nós temos uma frente, uma liderança, e Deus tem dado palavra, que tem dado consciência para nós, tem dado fé, tem dado força. E quando aquela pombinha apareceu e Deus falou, acabou o dilúvio, eu falei, eu preciso levar isso para o povo, eu preciso que sirva de bênção na vida de vocês. Chegou a hora de abrir a porta da arca, chegou a hora de sair, e quando chegar o Acampa Dentro, nós vamos celebrar, nós vamos queimar o nosso altar aqui, e levantar, e eu sei que Deus vai receber com um cheiro suave. O mais doido é que dia 27 é o casamento da Sara, de março. Gente, pode ser uma coincidência, mas é sensacional o que Deus tem feito. É sensacional. É muito conectado. Então, guarda essa palavra no seu coração. Coloque em prática. Levanta, abre a porta e sai da arca. Que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus abençoe vocês, igreja. Aplauda, aplauda e glorifique ao Senhor. Então diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Fique de pé. Ano da compensação.
Então pegamos esse símbolo dizendo o dilúvio acabou e nós viveremos um ano extraordinário, é o que nós temos recebido de Deus. O mundo vai passar dias difíceis, mas nós teremos as promessas sobre a igreja executadas, não tem como impedir. E se prepare para um ano extraordinário, abençoado e próspero, principalmente espiritualmente, salvação garantida. Você vai brilhar como luz e como sal, você vai ter todos os planos e projetos de Deus realizados. Então chegou o nosso momento. Levante suas mãos e diga obrigado, Jesus. Vamos para casa. Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. É só palavra de promessa, é só palavra de bênção. Que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de vocês. Se nós tivermos a providência, como dentro da arca, em 2020, em 2021 agora, nós vamos executar toda vontade do Senhor. Vamos. Cresçam, multipliquem, dominem, seja uma bênção. Que as pessoas sejam salvas pela tua vida. Que ninguém se perca, mas que todos venham a ser salvos. Que vocês possam chegar no lar e possam dizer: muito obrigado, Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, Jesus. Mais uma vez, abracem-se uns aos outros. Até domingo, se Deus quiser.